Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro do profeta Isaías no capítulo 1. Vamos começar do versículo de número 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Nós temos estudado, ainda nos últimos estudos, a respeito de lavar as nossas vestes, nos purificar e vencer o mal. Então, realmente, o nosso objetivo agora, depois da queda no pecado, é vencer o mal. É ser contra o mal que está em nós. Nós passamos a ter o conhecimento do bem e do mal, e o grande problema é conhecer o mal e praticar o mal, o pecado, a desobediência a Deus. É por isso que o homem foi expulso lá do Éden, o homem e a mulher, e estão agora neste caminho de salvação, de redenção, de perdão desse pecado, dessa queda, da desobediência. Comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, então o mal entrou no mundo e agora Deus rejeita o mal e nós temos que vencer o mal. A promessa de Deus lá em Apocalipse é que aquele que vencer herdará todas as coisas. Então nós temos que vencer. A batalha é vencer o mal. Então aqui Deus está dizendo para o seu povo: lavai-vos, purificai-vos, tirando a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Então, o que Deus está dizendo que é o mal? Se vamos deixar de fazer o mal, temos que fazer o bem. Temos o conhecimento do bem e do mal e temos que optar pelo bem. Se queremos viver com Deus, queremos andar na luz. Deus é luz, disse Deus: haja luz, viu Deus que a luz era boa. Então ele fez separação entre a luz e as trevas. Com ele fica a luz. Quem anda na luz, quem se purifica, quem é lavado, quem consegue vencer o mal, tirar a maldade dos seus atos, parar de praticar o mal, cessar de fazer o mal. Então aqui que Deus está se referindo? Versículo 17 dá uma resposta. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, o ponto é amar a Deus e amar ao próximo. São os mandamentos de Deus. E os dois principais, em que todos os outros estarão incluídos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos. Então, aprender a fazer o bem, procurar o que é justo. Justo com Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, ouvir a palavra de Deus, crer e praticar. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica essa palavra, não só o que ouve, mas o que também executa, obedece, pratica. Então, é adorar a Deus em tudo, dar graças, buscar a Deus, andar na presença de Deus e ajudar o oprimido, o pobre, o necessitado, fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. É isso que Deus requer. É isso que tem que fazer. Como uma religião começou a fazer antes, os protestantes vieram depois e queriam ser os únicos, queriam dominar todo o cenário religioso da história e apagar a memória do passado dizendo que estava tudo errado, os protestantes retiram esses textos, pulam, não acreditam, não mencionam, vão fazendo uma leitura toda salteada dos textos que vão de acordo com o estudo católico, que é muito mais antigo do que o protestante, mas também é o estudo judaico, é o estudo da Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. Então nós temos que pedir perdão, temos que proclamar uma nova reforma e andar realmente de acordo com a palavra de Deus, pois esse é o elo perdido. Então perde-se a bênção dos céus, é o que nós vamos continuar estudando, vendo. Perde-se a aprovação do céu, perde-se a bênção, perde-se a riqueza, perde-se a vitória. Estão passando vergonha, não conseguem chegar ao governo, a dirigir uma nação, porque estão errados. Não tem a bênção dos céus para alcançar o governo. Nós estudamos no estudo passado Daniel falando para Nabucodonosor, para que ele então se lembrasse dos pobres, que aí haveria justiça e ele
seria perdoado, seria amenizado suas transgressões se ele cuidasse dos pobres. E ele, tendo esse conhecimento da vontade dos céus, do louvor, adoração a Deus e do cuidado com os pobres, ele retomaria o seu governo. Essa promessa fica então para todos os povos em todos os tempos, esse conselho de Daniel. Então vamos ver o que está no versículo de número 18, que diz assim: Vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Então, se quisermos e assim obedecermos a palavra dos céus, a palavra de Deus, comeremos o bem desta terra. Então, seremos prósperos, abençoados nesta terra em todos os aspectos. Sua entrada, sua saída, seu governo, suas conquistas, seus sonhos se realizarão, portas se abrirão, seu suprimento chegará, sua bênção, como está lá em Êxodo, como está lá em Deuteronômio, na Torá, na promessa da bênção para aqueles que obedecem a Deus. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Nesse caso aqui, a obediência é cuidar das viúvas, das causas das viúvas, fazer justiça aos órfãos, ajudar os oprimidos, procurar o que é justo e aprender a fazer o bem. São obras. Sim, é a justiça que você pratica. Deus te ouve, Deus te responde, Deus te abençoa, você come o bem desta terra se você ama o pobre, socorre a viúva, o órfão nas suas necessidades, o oprimido. É o que a palavra de Deus diz, é o que agrada os céus. Quando eu tive a minha experiência com Deus, Deus me trouxe esta palavra e a presença da glória de Deus, do Espírito Santo, é idêntica. Quando nós damos esmolas, quando nós ajudamos o pobre, e quando nós damos glória a Deus, aleluia, louvamos, clamamos, buscamos, vem o poder, vem o dom, vem o batismo com o Espírito Santo nesse contexto de amar ao próximo e de glorificar a Deus. Vem, falamos em línguas, recebemos dons de cura, temos discernimento dos mistérios da palavra, o Espírito Santo vem morar em nós, ele anda, nos dirige, nos guia, guia os nossos passos, guia a nossa voz, guia nossos olhos, guia nossos ouvidos, nos dá entendimento, dons espirituais, dons de ciência, dons de discernimento de espíritos, dons de sabedoria, todos os dons espirituais, quando estamos aqui nessa palavra, de acordo com a palavra de Deus, que nos diz, então, para praticar a justiça, aprender a fazer o bem, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. Se há muitos fracos, muitos que dormem, é porque não estão de acordo com a palavra de Deus, porque não praticam a justiça em todo tempo, não se compadecem dos doentes, dos necessitados, aquele que cai na mão dos salteadores, não fazem como o samaritano fez, sendo que Jesus disse, vai e faze igual, faz do mesmo jeito, faz assim, age dessa forma, ama o teu próximo, como a ti mesmo, ama a Deus, vai para o culto da ceia, participa da ceia, dá glória a Deus, levanta a mão, bendiz ao Senhor e vê se seu irmão já bebeu o vinho, já comeu o pão, se ele está satisfeito, se ele está sentindo a presença de Deus, se ele está curado, se ele também está recebendo a mesma bênção que você está. Compartilha, se compadece, transmite, ser luz neste mundo, glorifica a Deus também pelas tuas obras em favor dos necessitados e você comerá o bem desta terra. Você terá o poder de Deus, a alegria do Espírito Santo. Uma coisa não exclui a outra. Nós temos que andar por este caminho do bem, do amor, da paz, da adoração, da oração, da esmola e cuidando do necessitado e adorando a Deus em espírito e em verdade, tudo junto, completo. É assim que se serve a Deus, é assim que andamos na presença de Deus. Versículo 20. Mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Muitas pessoas reclamam que estão com prejuízos, estão sofrendo, as coisas não estão dando certo e querem saber o que está acontecendo, se ele ora, se ele é membro de uma igreja. É porque você não obedece exatamente a palavra de Deus como ela ensina. Você não agrada os céus. Você não visita o preso. Você não dá comida àquele que está com fome. Tive sede, não me deste de beber. Se você passa por um necessitado e fecha sua mão, podendo ajudar seu próprio irmão dentro da sua casa, irmão de sangue, ou seu companheiro, aquela pessoa que você conhece, e você está fugindo dela para não ter que socorrê-la, para deixá-la morrendo. Se Deus quer que ele morra, por que eu vou ir contra Deus e vou ajudar ele a viver? Foi isso que o rico pensou de Lázaro, e deixou Lázaro morrer. Somente os cães cuidavam dele. O rico foi para o inferno, foi para um lugar de tormento, e o pobre Lázaro foi para o seio, para o colo de Abraão. Então não se deixe enganar. Se você não pratica justiça, se você não ama o seu próximo, se você é rebelde à palavra de Deus, se você diz que amar o próximo é coisa de católico, de espírita, você está indo para o inferno. Porque você, por uma rixa religiosa, está deixando de obedecer a Deus, aos céus, à vontade de Deus. Está errado, está se condenando, está se enganando. Versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. É a verdade. Deus está procurando o que é bom, a luz, a justiça, a retidão. Busca a retidão em todo o tempo, andar corretamente dentro da palavra de Deus, dentro do nível do que você já conhece, que agrada a Deus, faz cada vez melhor. Louva a Deus cada vez melhor, ama a Deus cada vez mais, ama o próximo, ajuda o pobre necessitado cada vez melhor, com o que você pode, dentro da sua possibilidade, com justiça, com retidão. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus, é isso que Deus está procurando, os fiéis para que habitem com Ele. E não prostitutas, não homicidas. Agora nós vemos homicidas, nós vemos ladrões, nós vemos pessoas perversas, nós vemos pessoas que amam o suborno, o roubo, e estão usando o nome de liderança religiosa totalmente contra a palavra de Deus. Por isso, tanta tragédia, tanta vergonha, tanto prejuízo, tanta coisa errada e tanta consequência errada. Por falta de justiça, falta de retidão. E não foi retirado da palavra de Deus, não. Vocês é que estavam omitindo, fugindo, negligenciando, estavam recusando, como diz o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, é o que vocês estavam sendo. Rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E não volta vazia, não volta atrás. Então que você se arrependa, confesse o seu pecado, vá domingo à noite para o púlpito e peça perdão em nome da igreja evangélica no Brasil, em nome do protestantismo. Peça perdão por estar sendo rebelde à palavra de Deus, que mandou você andar em retidão, em justiça, cuidar do órfão, cuidar da viúva, da causa do oprimido, do necessitado, e você estava omitindo isso, estava pulando esses textos. Então peça perdão, tenha arrependimento, traga palavras de arrependimento nos seus lábios. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Então, veja aqui quão pesada é essa palavra, o vinho da alegria, o vinho que é a marca da alegria, da ceia do Senhor, o vinho de Jesus, que ele disse que lá em Lucas 22, ele disse que nós vamos tomar com ele lá nas bodas do Cordeiro, o vinho. Então o vinho agora misturado com água, a prata de tanto valor tornou-se em escórias. Então perde a alegria. Jesus ali transformou no casamento
a água em vinho e trouxe de volta a alegria. Nunca que a alegria foi pecado na Bíblia. Outra leitura totalmente equivocada, transtornada, que tem tirado a alegria do povo, tem tirado a possibilidade de muitos homens, de muitos jovens estarem ali juntos. Por quê? Porque está errado. E agora, com a divulgação da palavra de Deus pelas redes sociais, pela internet, vocês não conseguem mais esconder a verdade. Então está aqui: a tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Trazendo aqui um sentimento de perda, de tragédia, de derrota, de vergonha. Essa situação. Versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Exatamente, dizem que não precisam, que é graça, não é obra. Então não cuidam da área social, não cuida do pobre, não cuida da viúva, não cuida do necessitado. Estão com milhões de reais na conta e não podem socorrer um bairro necessitado, pessoas carentes, visitar as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos na sua necessidade, e não podem ajudar. Sua religião proíbe você de ajudar o pobre. Sua religião está perdida. São príncipes rebeldes, são companheiros de ladrões, cada um deles ama ganhar cada vez mais, correr, chegar cedo para, na reunião principal da sua denominação, você aprovar o aumento do salário de uma pessoa que vai, então, trazer aumento para o seu próprio salário. São companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. É isso que importa, é ganhar cada vez mais. E não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Isso está chegando aos céus, e os céus estão incomodados. E vem o castigo, porque assim diz a boca do Senhor, porque a boca do Senhor o disse: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Algo vai acontecer. Deus não vai deixar assim. Alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai sair do lugar. E vocês irão sofrer, serão devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse, porque os céus dominam sobre a terra. E ai de vocês se não derem ouvidos à palavra que vem do céu. A palavra de Deus, a palavra que vem do Espírito Santo. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E você agora já faz parte dos inimigos, dos adversários. Quem se levanta contra o pobre, quem não cuida da viúva, quem não assiste o necessitado nas suas necessidades, é inimigo de Deus. Quem tem os bens dele, que ele dá nessa terra, e guarda e rouba para si, e não compartilha, se torna inimigo de Deus, adversário de Deus. Quem acolhe o pobre, o necessitado, se torna amigo de Deus. Versículo 25. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Então, já que você não se arrepende, Deus vai agir. Ele mesmo vai tirar com a sua mão. Você vai sofrer. Você vai sofrer a vingança de Deus, porque tomarei satisfações dos meus adversários, e você está sendo contado como um adversário de Deus, ao deixar um pobre chorando, sofrendo e usando o nome de Deus em vão, e tendo como ajudar e socorrer, podendo mobilizar a sua denominação, realizar campanhas, realizar tarefas, realizar trabalhos em favor dos pobres, fazer como Paulo, que levantava e mandava que as igrejas da Ásia levantassem a oferta e mandasse para os pobres de Jerusalém
e onde estivessem os necessitados. E você podendo fazer isso, você omite com estar roubando a Deus. Roubando a Deus do dízimo e oferta alçados para Deus, para a obra de Deus, que deveria estar incluído o pobre. Claro, todas as despesas, necessidades da denominação, mas o pobre tinha que ser prioridade, tinha que estar incluído. E você deixa de fora. Diz aqui a palavra de Deus: não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. O nome da viúva tinha que estar aí no seu documento com as contas que você tem a pagar, com o que você tem que dar retorno, com o que você tem que devolver. Eu tenho que devolver ao governo o imposto devido e tenho que devolver a Deus através da ajuda à viúva e através do socorro ao órfão. Tinha que estar nos documentos da sua denominação. Onde está o cuidado com o órfão e com a viúva nas suas contas? Deus vem. Então nós vamos ver aqui o que Deus fará nesse sentido. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, porque voltará aquele tempo dos juízes e dos conselheiros, como antigamente, para se tornar uma cidade de justiça, uma cidade fiel. É por isso que estamos aqui trazendo esta palavra, para que volte a incluir o órfão, volte a incluir a justiça ao oprimido, ao necessitado, fazer o bem, e assim que volte o juízo à sua denominação. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela, com justiça. Então, como há remissão de pecados? Daniel disse para Nabucodonosor: ajuda o pobre para ver remissão de pecados. Como que Jesus tratou Zaqueu, quando Zaqueu disse que daria metade dos seus bens aos pobres? Jesus simplesmente diz: hoje entrou salvação nesta casa. Remissão pela justiça. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. É com o nascer de novo. É com a prática da obra, da justiça, do bem, do socorro ao pobre, ao necessitado. Essa é a justiça que falta. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque não socorre a viúva, nem o necessitado, nem o pobre. É o que falta. 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, ai daquele que não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, virá o Senhor, vai remover o seu castiçal, vai remover dali o anjo, e você será destruído. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, as 7 igrejas, está justamente escrito isso. Que os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Volte ao primeiro amor. E é o que Deus está dizendo aqui: restituirei os teus juízes como foram dantes, como no primeiro amor. O amor ao irmão, o amor à irmã, na oração uns pelos outros, no cuidado, no socorro financeiro, do pão, das vestes, da visitação, tudo isso restaurados. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolheste. Então, realmente, depois que a mão de Deus vem, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, então tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, esse castigo, essa cobrança, essa dívida, esse problema que você está passando, é a mão de Deus para que você seja restaurado, para que você seja humilhado, para que você se arrependa do seu mau caminho e retorne à prática da justiça, das primeiras obras, do primeiro amor,
quando você servir a Deus com humildade. Então você vai voltar dessa forma e você vai se envergonhar de ter cobiçado tantas coisas, de ter crescido tanto, de querer se enriquecer, sendo que você administrava as coisas de Deus, a obra de Deus, para ajudar o necessitado. E quando o necessitado então chegou lá na sua grande casa que você edificou, no seu grande comércio, no seu grande negócio religioso, você o rejeitou, você o expulsou, você não lhe deu nada. E tudo ali era de Deus. Deus que estava abrindo as portas, mas você agiu como um ladrão, tomando ali o reino, se apossando das coisas de Deus e não ajudando o necessitado. Porque sereis como o orvalho ao qual caem as folhas e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. E ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Tudo dando errado para aquele que for rebelde e não se humilhar, não voltar ao primeiro amor e não voltar à prática das primeiras obras e da justiça. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.